Amados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2020. Estamos na 7ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 9, versículo do 14 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa, correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "Por que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti um filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi a teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que vos suportar-vos? Trazei aqui o menino." E eles levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda minha falta de fé." Jesus viu que a multidão corria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu vos ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, diante de um texto tão grande como esse de hoje, um texto de um encontro de um jovem atormentado desde sua infância por um espírito impuro, um espírito que, além de ter a voz e a audição, ainda batia contra ele, muitas vezes até o tentou matar, jogando no fogo como testemunha o pai daquele garoto. É interessante notar que aquele garoto fora levado antes para os discípulos de Jesus, que à altura desse período já exerciam o seu ministério de cura e de libertação até dos espíritos impuros. Mas aqui nós temos dois agravantes que Jesus faz questão de mostrar através dessa narrativa que nós ouvimos hoje, desse evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. A questão primeiro da fé. O pai daquele menino que não tinha uma fé real, e ele diz: "Senhor, eu tenho até fé, mas eu te peço que aumente a minha fé é muito pequena." Então, primeiro a questão da falta de fé. Depois Jesus vai falar que a oração. Ao pai daquele jovem, Jesus responde que tudo é possível àquele que crê. Veja, não é algumas coisas, é tudo, meu irmão. É tudo, minha irmã.
O que você está vivendo hoje, diante de algo que você acredita ser impossível, é para você que Jesus diz hoje nessa manhã: tudo é possível para aquele que crê. Tudo, não há nada impossível. E se você já se desbandeirou de vez, não acredita mais em nada, porque se vê diante de algo impossível, é exatamente para você que Jesus diz: nada é impossível ao que crê. Você precisa, primeiro, levar a sua situação, levar esse espírito de mudez que faz com que você se cale diante das coisas que têm acontecido, faz com que você não escute a palavra de Deus, faz com que você não escute a verdadeira direção, e por isso você tem ficado estagnado no caminho, por isso você tem se debatido no chão, e muitas vezes tem passado por esse pensamento de morte, através dessas doenças de ultimamente, como a depressão, que traz surtos de pensamentos de morte, vontade de suicídio, vontade de não viver mais, diante de algo que é impossível, do seu impossível. Que tristeza. Mas é diante desses fatos que Jesus hoje vai dizer: nada é impossível àquele que crê. Que nós tenhamos a humildade desse pai que disse: Senhor, eu creio. O motivo pelo qual eu creio é que eu estou aqui. O motivo pelo qual eu creio é que eu estou escutando essa palavra de hoje, nessa manhã. O motivo que eu creio é que eu estou transmitindo essa palavra para outras pessoas. Eu estou compartilhando esse evangelho com alguém que eu sei está necessitado de ouvir isso hoje. E os amigos que eu compartilhei, as pessoas que eu tenho compartilhado, estão ouvindo, estão atentas, porque estão precisando dessa força de Cristo, dessa palavra que hoje chega, dessa certeza. E para você, que Jesus diz hoje: nada é impossível ao que crê. Que você seja piedoso, humilde, como esse homem, a ponto de dizer: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. É interessante notar a segunda questão desse evangelho de hoje, que primeiro esse jovem foi levado para os discípulos e os discípulos não conseguiram curá-lo. E os discípulos ficam indignados porque Jesus conseguiu expulsar aquele espírito, conseguiu curar aquele jovem, e eles não, e eles perguntam a Jesus: mas se nós temos a ordem, o mandato teu para realizar as curas, para fazer prodígios, e como Jesus disse, até muito mais que eu, como que nós não conseguimos expulsar? E Jesus vai dizer: porque existe espíritos que só pela oração. Oração não é uma fala, oração é uma intimidade com o outro. Orar é não somente falar, mas estar em tamanha unidade. Jesus vivia em constante oração com o Pai. O diálogo de Jesus com Deus é um diálogo permanente, intrinsecamente ligado um ao outro. A nossa oração precisa ser dessa forma, uma oração de ligação. Mas muitas vezes a nossa oração é uma oração supérflua, é uma oração superficial, é uma oração que se limita nas palavras, é uma oração que fica ali no vocabulário bonito e nada mais além disso. E aí nós podemos dizer que é uma oração sem unção. Unção, união, unidade. Quando Deus unge, Deus une a sua graça. Entende? Então, meus irmãos e irmãs, nós precisamos estar nessa comunhão, se não perfeita, na busca para a comunhão perfeita com Deus. E que através da oração seja expulso da sua casa, da sua vida, todos os espíritos de perturbação, todos os espíritos que ele coloca no fogo, que ele joga no fogo, que lhe faz debater, que não faz você vencer, que não faz você caminhar, que faz com que você não prospere, que faz com que você não escute, que faz com que você não fale. Que caia por terra tudo isso hoje.
E em nome de Jesus, você alcance a graça, a bênção e a paz de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.